Certo, pessoal. Vamos agora para o terceiro artigo dessa sessão. Metodologia e desenvolvimento de uma Olimpíada de Robótica Educativa Livre. Novamente com os nossos amigos Gabriel e Leonardo. Fique à vontade. Boa tarde novamente. Esse próximo trabalho, intitulado Metodologia e Desenvolvimento de uma Olimpíada de Robótica Educativa Livre, é sobre essa atividade que a gente vem desenvolvendo no grupo de pesquisa, que é a Olimpíada de Robótica, que atualmente está indo para a 4ª edição, né? A realização na Universidade de Passo Fundo, com apoio do curso de Ciência e Computação, o curso de Física e da FAPERGS. A organização mais fortemente no grupo de pesquisa, o GPID, também com a parte da extensão, o Mutirão, e também o grupo da Física, lá do curso de Física, que é o grupo de ensino de Física na Educação Básica. A primeira Olimpíada foi em 2014, lá na UPF. Esse ali é o cartaz dela, e foi o primeiro contato assim que no caso essa atividade teve. A gente pensou numa forma gradativa de inserir os estudantes na questão da robótica. Primeiramente, o que foi feito foi uma oficina de Scratch for Arduino, para os estudantes terem uma visão geral de como funciona o software que eles iriam usar para controlar o robô, no sentido de uma simulação, ainda sem contato com o robô. Essa é a interface do software. Vocês podem ver aqui no canto tem a imagem do robozinho, no caso só para simulação. E esse seria o palco, no caso que a simulação estaria sendo feita. Que o robô teria que sair, por exemplo, do canto inferior esquerdo e ir até o superior direito, desviando o obstáculo, que seria esse círculo vermelho. Aqui são os estudantes já em contato com o dispositivo, o robô, o carrinho. Vocês podem ver que... Bom, eu vou comentar depois dessa folha. A gente disponibilizou uma folha para eles, pode passar. Aqui são alguns comandos específicos do Scratch for Arduino para comandar e interagir com o robô. Por exemplo, ligar e desligar motor, que são coisas que no Scratch não vem. E essa sim é a folha que foi disponibilizada para os estudantes, que são sequências já prontas de alguns comandos que seriam bastante usados por eles. Até pela questão da ordem dos pinos, de ligar e desligar tal pino, para fazer o movimento correto, por exemplo, uma curva para a direita ou para a esquerda. Então a gente disponibilizou essa folha para facilitar o desenvolvimento da atividade deles. Aqui tem a documentação do carrinho em si. São basicamente... Bom, vai ter uma foto, pode passar, eu acho. Aqui vocês podem ver, ele está de cabeça para baixo. Tem as trilhas, que foi feito lá na Fresa, lá na Universidade de Passo Fundo mesmo. Vocês podem ver que é com material descartável, basicamente sucata e pedaços que a gente foi encontrando e fez a construção desse carrinho. Aqui sim, ele de cima, mais com destaque a placa Arduino e a bateria dele. Pode passar. E aqui sim, esse carrinho, na verdade, ele é basicamente composto por 2 motores, que são as 2 rodas principais que fazem o movimento dele, e tem uma rodinha embaixo de apoio atrás. Ele tem uma bateria de 7.4 volts, o Arduino Uno, alguns sensores como o acelerômetro e o LDR, sensor de luminosidade, um buzzer e alguns LEDs para simular, vamos supor, o pisca ou luz de freio. Aqui no dia da prova, da primeira edição, lá em 2014, já com 3 pistas montadas, o que acontecia? Tinham ilhas de computadores que os estudantes eles faziam a programação e eles podiam fazer a qualquer momento e ir testando nessas pistas a programação deles, estava funcionando ou não. Eles tinham, acho que era 1 ou 2 minutos que eles podiam ficar ocupando a pista e depois tinham que liberar para outra equipe, caso precisasse.
Ali mais uma foto deles utilizando a pista. Aqui a segunda Olimpíada ocorreu com as mesmas provas, estudantes diferentes. Pode passar. Mesmo carrinho, só que com um detalhe que a gente inseriu esse transmissor por radiofrequência. Porque a gente viu que na primeira Olimpíada foi um empecilho. A questão de utilizar o cabo e o computador. Então, agora vocês podem ver que os estudantes aí estão fazendo a programação no computador, mas sem cabo nenhum. Isso facilitou bastante. Ali mais uma foto, no caso ele desviando, vocês podem ver que tem um X ali no chão, fazia parte da prova, que ele tinha que passar por aí obrigatoriamente. Continuamos a utilizar o Scratch for Arduino. E aqui tem uma imagem da prova, né, para exemplificar. O carrinho tinha um ponto de saída e um ponto de chegada. Só que entre isso, existiam os obstáculos e algumas obrigações, que, por exemplo, aquele X era um ponto obrigatório de passagem. Então o carrinho tinha que passar lá obrigatoriamente ou teria alguns pontos descontados, que no final seria feito o somatório e assim a gente descobriria quem ficou com mais pontos, enfim, quem teria ganho a Olimpíada. Algumas exigências que a gente deixava para os alunos, no sentido de, vai dar ré no carrinho, para simular tem que ter o LED de freio acendendo, por exemplo, senão existiam as penalidades e perdiam pontos. Ou, por exemplo, o pisca virava para a direita, tinha que ligar o pisca da direita. Pode passar. Mais uma imagem aí dos estudantes em contato com a Olimpíada. A segunda prova, o que é interessante de mostrar aqui é a questão do túnel. A gente colocou um túnel em cima da mesa e ali a gente fazia o uso do sensor de luminosidade. De forma autônoma, o carrinho, ao entrar no túnel, ele teria que ligar os faróis. Então, isso fazia parte de alguns desafios que a gente tentava propor aos alunos para eles explorarem ao máximo essas questões. Fazer o uso de todas as possibilidades e fazer eles pensar em alternativas. Também, no caso, ali está especificado que ao passar pelo túnel ele tinha que ligar os faróis de forma autônoma e também ligar os LEDs de trás no sentido que for fazer o ré. Agora eu vou passar para o Leonardo, que vai falar um pouco da terceira Olimpíada. Esse trabalho tem foco, o Gabriel fez essa introdução, mas o foco dele é a terceira Olimpíada, que ocorreu em 2015. E essa Olimpíada ela teve 3 etapas. As equipes convidadas a participar, elas participaram então das 3 etapas e iam acumulando pontos nessas etapas até ter o resultado final. Na primeira etapa, o desafio então era o resgate. Nesse desafio, a gente criou um robô que tinha que... a gente entregou um material pessoal que eles desenvolveram um robô que tinha que resgatar uma peça. A gente simulou um ambiente hostil, por exemplo, um ambiente de desastre, onde tinha uma peça, uma caixa, que era uma vítima e que tinha que transportar ela até um ponto de evacuação, que era a área segura. Aqui então está a pista utilizada. Você pode ver que tem ali então a saída e chegada, onde o robô que eles desenvolveram tinham que carregar o objeto até os 2 objetos até os pontos de evacuação. Não existia exigências que tinha que passar pela rampa, mas você pode observar que o caminho é menor. Então, a grande maioria preferiu desenvolver um robô que tivesse possibilidade de passar pela rampa. Os materiais para essa prova que a gente disponibilizou para eles, então, foram os 2 motores com rodas, um Arduino Uno para programação, jumpers para as conexões, uma ponte H para a conexão dos motores com o Arduino Uno e um servomotor. O servomotor, então, ele servia para eles fazerem a gara que ia coletar essa caixa e levar até o ponto de evacuação. Os softwares continuaram usando nessa prova o Scratch for Arduino. Então aqui a gente tem uma imagem de uma solução desenvolvida por uma das escolas, que está então carregando a caixa
com o intuito de transportar ela até a zona segura, e ele está passando pela rampa. Então, ao final da prova, a gente tem aqui as 5 soluções das escolas. Então, vocês podem ver que eles foram bem criativos. Tinha algumas soluções que envolviam engrenagens, e todos eles conseguiram cumprir a prova, e ela foi então decidida no tempo, quem tinha realizado no menor tempo. Aí tem os troféus que a gente fez na impressora 3D. A segunda etapa, ela foi uma etapa bem interessante e divertida ao mesmo tempo. O nome dela era Balloon Defender, que consistia, então, cada equipe ia desenvolver um robô, e nesse robô ia ter um balão, e cada equipe então tinha que defender o seu balão e atacar ao mesmo tempo o balão do inimigo. Vencia a equipe que perfurava primeiro o balão do seu adversário. Para essa prova, então, a gente teve que eliminar o cabo de conexão USB, e a gente então inseriu um módulo Bluetooth, e toda a interação que os alunos tinham com o robô era feita através do smartphone. Então, aqui a gente tem a imagem da prova sendo realizada e os robôs duelando na arena. Aqui ao final da prova a gente fez um troféu também divertido para essa prova, e tem as soluções que as equipes desenvolveram. Então, cada equipe desenvolvia uma garra diferente, uma arma diferente. Uns colocavam na ponta objetos pontiagudos semelhantes a um prego, outros colocavam alfinetes numa borracha, enfim, cada um fez a sua própria solução. Na terceira etapa, a gente fez o desafio do seguidor de trilha. Então, a gente, além dos materiais que foram passados na primeira etapa, a gente inseriu o atuador sensor de luminosidade de trilha, que consistia a prova numa arena que tinha retas, curvas, um túnel, e eles tinham que, orientado pela trilha, de forma autônoma, fazer com que o seu robô chegasse ao ponto destino, e tinha alguns objetos que eles tinham que desviar, ou que eles tinham que limpar da frente para poder passar. Aqui então a gente tem a pista, então tinha a saída. O primeiro objeto lá à esquerda é uma cancela, e essa cancela eles tinham que então bater com o objeto, e ela acendia um LED. Se não executasse, perdia alguns pontos. A segunda tarefa tinha que limpar o obstáculo. Então, para seguir o trajeto, eles tinham que limpar o caminho e continuar. No túnel, então, tinha que passar no túnel e continuar o trajeto, mesmo com a falta de luminosidade. E aí tinha alguns LEDs que eles tinham que acender. Então, quando tinha um sensor de luminosidade, quando a luz baixava, tinha que acender um LED, que daí esse LED ia ajudar ao robô seguir a sua trilha. Tem uma imagem então da pista e do dia da execução da prova, com uma solução fazendo ela. Tem alguns vídeos, se der tempo de a gente mostrar. Tem tempo? Na pasta ali tem uns vídeos. Pode começar pelo primeiro, vou mostrar os 3 então. Então aqui a gente tem a execução por uma das escolas da primeira prova do resgate. E o interessante, então, aproveitando e vou falando durante o vídeo, que as provas elas tinham graus de complexidade diferentes. Então a gente pôde notar a evolução dos estudantes que iam se aperfeiçoando e tendo novos conhecimentos. Ali a caixa ela tinha um metal, e ela toda revestida de metal. Em cima ela tinha um ímã, então eles tinham só que pôr um objeto de metal que ia ser atraído pela caixa, e daí suspender ele. Na zona segura tinha um ímã mais forte, então eles tinham que soltar ali, e esse ímã mais forte ia atrair a caixa. Era só eles suspender novamente a haste, que soltava o objeto lá. Vou passar para o próximo vídeo. Essa então é a terceira prova
a prova do seguidor de trilha. Vocês podem ver que ela era executada de forma autônoma. E nesse vídeo o pessoal não conseguiu desenvolver a haste que limpava, então eles não respeitaram, na verdade, o tamanho máximo, mínimo que ela tinha que ter para poder limpar o objeto que estava na sua frente. Ela possuía um túnel, pode ver que acendeu os LEDs ali no túnel. Agora, quando ela saiu do túnel, apagou os LEDs do robô. Era também uma das exigências da prova. Ali você pode ver que tinha uma falha, então eles tinham que perceber essa falha e continuar toda de forma reta para encontrar novamente a trilha. E aqui a prova então da defesa dos balões. Pode ver os alunos controlando pelos smartphones a sua solução. Só um detalhe, o que aconteceu foi que nas duas primeiras Olimpíadas a gente já disponibilizava o carrinho pronto para eles, né? E a diferença para a terceira também foi a questão de que a gente só deu os componentes e eles eram os responsáveis para pensar e planejar o carrinho da forma que mais pudesse tomar vantagem perante os outros, né? E que pudesse facilitar a execução das provas. Claro, né, que a gente teve sempre ao lado dos estudantes ali, prestando alguns auxílios, tirando as dúvidas deles que eles tinham na construção dos seus robôs. A Olimpíada ela, então, vai esse ano para a 4ª edição e a gente está realizando ela e vai, quem sabe ano que vem a gente vem mostrar a 4ª edição aqui também. Se alguém tem uma dúvida, uma ideia. Muito bom, parabéns. Perguntas para os nossos autores? Em que escolas foram desenvolvidos esses projetos? Foram escolas lá da região de Passo Fundo. A maioria delas, não sei, o Marco pode me corrigir qualquer coisa, mas a maioria era de Passo Fundo, isso. E algumas de cidades ao redor, como Tapejara, Amaral. Tá, mas era ensino público ou rede privada de ensino? Público. Opa, obrigado. Massa. Mais perguntas? Bem, é a primeira vez de vocês no FISLE? Segunda? O FISLE ele tem uma área de robótica e educação bastante presente já há bastante anos, né? Bastantes edições acontece. Não sei se vocês acompanham e tal, mas tem umas atividades bem interessantes que ocorrem aqui. O artigo de vocês ele descreve a metodologia de realização dessas Olimpíadas, né? Vocês têm interesse em expandir essa metodologia para que ela seja utilizada em outras universidades, outras escolas, em outros contextos, etc. Então, toda essa metodologia aqui descrita, ela está presente no site da Olimpíada, que esse site servia de guia para os estudantes e também serve, que está na rede e ela está disponível para quem quiser realizar a prova e realizar as provas e expandir ela, replicar, enfim. Certo.
De repente, se vocês conversarem com o pessoal aqui do Fizzle, né, para trazer essa metodologia para cá e vocês trabalhando juntos. Até porque o Fórum Internacional de Software Livre ele é produzido pela comunidade, então as coisas que acontecem aqui é porque alguém quis trazer para cá e conseguiu, né? Porque eu acho que seria bem interessante, já que é tudo baseado em software livre, hardware livre, Scratch, Arduino, sensores, motores e tal. Seria bem interessante tiver uns robozinhos se pegando por aqui em determinados horários do fórum. Mais perguntas? Não, então, obrigado, Leonardo, obrigado, Gabriel.